Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o ciclo da água. Mas antes da gente começar o nosso bate-papo nessa aula, cadê o seu caderno? Você pegou? O seu lápis, a sua borracha, a sua caneta? Muitas coisas a gente vai fazer o registro. Então é importante que você tenha os seus materiais em mãos. E o local que você está fazendo os seus estudos? É um local tranquilo, bem iluminado, sem barulho? É importante para você se concentrar quando está assistindo às aulas de ciências, aula de matemática, de história, de geografia. Você precisa de um ambiente para onde que você possa se concentrar, que possa ouvir o professor, fazer os registros. Combinado? Então vamos adiante. Quais são os objetivos da aula? Por que é importante estudarmos sobre o ciclo da água? A gente está falando da água há bastante tempo. A gente está falando que a importância da água, do uso da água, da distribuição da água no planeta e até de doenças causadas pela água. Então, perceber que a água participa de um ciclo contínuo provocado pela energia solar. O Sol participa desse processo. E reconhecer as mudanças de estado físico no ciclo hidrológico. Ciclo hidrológico é um outro nome que nós damos para o ciclo da água. Vamos observar essa imagem? Olha que legal! Por alguma razão, essas duas meninas estavam brincando e começou o quê? A chover. Mas para ela não foi ruim, para nenhuma das duas. Vamos brincar na chuva. E aí eu pergunto para vocês, você já tomou banho de chuva? Já brincou em um dia de chuva? Legal, né? Mas a gente tem que tomar cuidado. Lembrem das questões associadas às enchentes da leptospirose. Como ocorre a formação da chuva? Você já parou para pensar nisso? A chuva acontece, ela cai do céu. Mas e a sua origem? E a sua formação? Eu vou dar um tempinho e eu já retorno. Então percebam que a formação da chuva está muito associada com o tema da nossa aula. Se estamos falando do ciclo da água, esse ciclo nos mostra que a água na natureza passa por vários estados, por vários movimentos. E a água da chuva não é diferente, precipita, né? Lembra das águas que nós já estudamos, das águas atmosféricas, que podem ser encontradas no estado líquido, chuva, vapor, o vapor d'água, e, por exemplo, sólido, gelo, o granizo. Então, a chuva está muito relacionada a essas mudanças de estado físico da água quando ela passa pelo ciclo da água. Você sabia que, diante da importância da água para a nossa sobrevivência e da necessidade urgente de manter esse recurso disponível, surgiu, olha que legal, o Dia Mundial da Água. Essa data, 22 de março, foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e visa a ampliação da discussão sobre esse tema. A água, ela não é importante para a nossa vida? Mata a nossa sede, preparamos os alimentos, a nossa higienização, utilizamos para produzir produtos nas fábricas, nas indústrias, gerar energia, plantar na agricultura para irrigar as sementinhas, para dar para os animais beberem. Olha a importância dessa água para nós, seres humanos, e para os vegetais e para as plantas. Devido à importância deste líquido, e infelizmente, como ela vem sofrendo nos últimos anos poluição e contaminação, foi criado o Dia Mundial da Água para nós lembrarmos da importância deste líquido e respeitá-lo e usá-lo com sabedoria. O ciclo da água também pode ser conhecido como ciclo hidrológico. Então, são dois nomes para explicar o mesmo processo. Refere-se ao movimento contínuo. Percebam ali a imagem que eu coloquei para vocês. Percebam as setinhas azuis. Ora a água saindo do corpo d'água, por exemplo, o lago, chegando até a atmosfera, desce pela nuvem
em forma de chuva. Então essa água ela faz um movimento, por isso ciclo contínuo, que faz do meio físico e pelos seres vivos, passando através de vários locais do nosso planeta. Então a água ela vai estar na atmosfera, na hidrosfera, na litosfera e na biosfera como um todo, porque tem a participação também dos seres vivos, animais e vegetais. O ciclo da água ocorre por meio das mudanças dos estados físicos da água e da movimentação dela pelos seres vivos e pelo meio ambiente. Então, nós, seres humanos, os animais, de modo geral, as plantas também participam dessa movimentação da água na natureza. E se vocês repararem, olha que lindo, eu coloquei uma imagem de um pôr do sol. Mas o que o sol tem a ver com o ciclo da água? É a água. Mas o sol vai influenciar devido à sua energia que chega até o nosso planeta e graças à energia solar vai acarretar a transformação. A água líquida pode passar para outros estados. A água que está no estado sólido pode passar para outros estados. Então, graças às temperaturas aumentando ou diminuindo, essa água pode passar nos três estados físicos. E aí há a importância e a participação do Sol nesse processo. Vamos para a nossa atividade? Número 1. Observe a imagem a seguir e responda as perguntas. Não reparem que a gente não precisa nessa atividade fazer a cópia do desenho. Se você quiser fazer a cópia, pode fazer, bem bonito, caprichado, mas ela não é necessária. Observando, você retira as informações para responder as questões. Então, observem que aqui eu tenho um ambiente, eu tenho uma paisagem, eu tenho um corpo d'água, pode ser um oceano, pode ser um lago, pode ser um rio. Percebam as flechinhas subindo, mostrando que essa água sofreu uma transformação, uma mudança de estado físico. Ou seja, ela chegou até as nuvens. Veja que tem uma flechinha agora indo para uma nuvem maior, mais escura. Parece que vai chover. Precipitou, choveu. Essa chuva ela pode cair no continente ou pode cair na água, no rio, num lago, no oceano. Mas vocês perceberam que essa água está fazendo um movimento? Tem as setinhas indicando essa movimentação? E aí é a pergunta. O que a imagem representa como um todo? Eu descrevi cada passo, não é para fazer isso. O que ela representa como um todo? Eu vou dar um tempo para vocês e já retorno. Então, você reparou cada detalhe dessa imagem, desse desenho? Então, mostrou a movimentação dessa água em vários estados físicos, ora líquida, ora gasosa ou até no estado sólido. Então, representa o quê? O ciclo da água ou o ciclo hidrológico, a movimentação da água na natureza graças à energia solar. Então eu trago aqui para vocês uma animação. Então olha lá a energia do Sol, eu tenho um corpo d'água. Percebam as flechinhas, mostrando que do estado líquido passa para o estado gasoso, precipita em forma de chuva ou granizo. E essa água percorre e pode infiltrar o solo, as águas subterrâneas, ou voltar para os oceanos. Então, nessa animação que eu trago para vocês, percebam a movimentação dessa água em vários estados físicos
em várias localidades: hidrosfera, atmosfera e litosfera. É a mesma representação daquela imagem, só que aqui nós estamos em movimento. A água está em constante mudança, então ela constantemente muda de estados físicos. Mas graças a quem? A energia do Sol. Então nós temos a temperatura, a variação da temperatura, mas também a temperatura não é a única, exclusiva, que vai influenciar nessa mudança do estado físico. A pressão também está relacionada. As mudanças de estado físico que ocorrem com a água são, então nós temos nomes para essas mudanças. Nós temos a número 1, a fusão, 2, solidificação, 3, a vaporização, 4, condensação e 5, eu tenho a sublimação. Por que eu numerei? Porque nós temos o desenho aqui embaixo, o esquema mostrando esta movimentação. Então percebam que na natureza eu encontro a água nos 3 estados físicos: sólido, gelo, lembra das geleiras, do granizo, líquido, rios, lagos, oceanos, lençóis freáticos, e gasoso, no vapor que se encontra na atmosfera. Percebam essas flechinhas amarelas. Então, quando a água está, por exemplo, no estado sólido e passa para o estado líquido, vai ter uma variação de temperatura e de pressão. Essa mudança nós chamamos de fusão e assim, respectivamente, os demais. E aqui a gente tem aquele mesmo esquema mostrado anteriormente, só que agora com os nomes de cada passagem. Então, novamente, central a gente tem os 3 estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso, e as suas respectivas mudanças, suas passagens, influenciadas pela temperatura e pela pressão. E isso acontece na natureza. Por isso acontece o ciclo da água. Então, a passagem do sólido para o líquido, fusão; do líquido para o sólido, solidificação; do líquido para o gasoso, vaporização; e do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. Percebam que eu também tenho uma passagem do sólido para o gasoso e vice-versa, chamada de sublimação. Reparem bem nesse esquema, nesse mapa conceitual, para ficar claro o nome das mudanças. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem no caderno e eu já retorno. E aí,
Copiou super caprichado no seu caderno? Ah, eu quero ver esse caderno! E não esqueça de mostrar para o seu professor e para a sua professora. Então vamos ver mais detalhes dessas transformações? Então a solidificação com a diminuição da temperatura. A água passa do estado líquido para o estado sólido, por isso o nome solidificação. Solidificou, ficou sólido. Já nós temos o inverso, a fusão. Com o aumento da temperatura, a água passa do estado sólido para o estado líquido. E isso acontece na natureza, mas também acontece na nossa casa. Quando a gente faz, por exemplo, gelo na forminha. Eu pego a água do estado líquido, coloco na forminha, colocamos na geladeira e depois de um tempo fica sólida. Nós diminuímos a temperatura. Nós temos a vaporização. Olha lá a chaleira! Com o aumento da temperatura, a água passa então do estado líquido para o estado gasoso. Também acontece na natureza e nas nossas casas, quando a gente esquenta a água, por exemplo, para fazer o café. Nós aumentamos a temperatura, tem o fogo, esquenta essa água. E quando ela ferve, lá no biquinho da chaleira, sai o vapor. E nós temos a condensação, que é o inverso. Com a diminuição da temperatura, a água que está no estado gasoso, de vapor, volta, e chega no estado líquido. E nós vamos para a nossa segunda atividade. Ao colocar água gelada num copo, então vamos pensar a situação. Pegamos um copo, colocamos uma água bem geladinha que nós tiramos recém da geladeira. Pequenas gotas de água se formam na superfície externa do recipiente depois de algum tempo. Algumas pessoas falam que o copo está suando. Por que isso ocorre? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno. Você já passou por essa situação? Num dia de calor deu aquela sede e você pegou um copo no armário, foi lá na geladeira com a garrafa d'água e encheu o copo. Passou um tempinho, colocou sobre a mesa ou no balcão da cozinha e você percebeu que na parte externa desse copo ficou umas gotinhas. E a gente até fala popularmente, olha, o copo está suando, coloca um suporte, alguma coisa embaixo para não molhar o móvel. A gente não escuta isso da nossa mãe? O que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem a ver com as passagens, com as mudanças de estado físico. Então, após colocarmos água gelada no copo, a temperatura da superfície do copo, então vamos dizer que o copo é de vidro, diminui em relação à temperatura do ambiente.
Então o copo estava numa temperatura ambiente. Quando você coloca água geladinha, aquele vidro vai ter a sua superfície, a temperatura diminuída. A água que está no ar, em torno do copo, está no estado de vapor, gasoso. Se condensa ao entrar em contato com a superfície externa, resfria esse vapor. Ele passa do estado de vapor para o estado de líquido. Por isso forma aquelas gotinhas externas ao copo. Não significa que o copo está furado. A quantidade de água que você colocou lá dentro continua a mesma. Então é o vapor, os gases que estavam, o vapor d'água que estava na atmosfera, se condensa e passa para o estado líquido. Vamos desenhar no caderno? Ai, que legal! Agora que você conheceu um pouquinho sobre o ciclo da água, que o Sol tem grande influência sobre essa movimentação da água na natureza, desenhe em seu caderno um esquema desse ciclo, como o da imagem. Então eu trouxe para vocês um exemplo, mas vocês podem pesquisar outras fontes, na internet, em livros. E não precisa desenhar agora. Faça com calma, bem caprichado e bem colorido. E depois mostre para os seus colegas e para o seu professor. Não esqueçam das flechinhas, das setinhas, mostrando a movimentação da água. Eu vou dar um tempinho para vocês terem uma ideia do que tem que fazer e eu já retorno. Então lembrando, não precisa fazer o desenho agora. Faça com calma, com capricho, mas lembre que você tem que fazer um desenho representando o ciclo da água. E não se esqueça, depois mostra para os seus colegas de turma, um registro fotográfico, para o seu professor e até para a sua família. E o que vimos na aula? Muitas informações sobre o ciclo da água. Então, o conceito de ciclo da água, ou ciclo hidrológico, que é a movimentação da água na natureza, graças à energia luminosa que vem do Sol. E as mudanças de estado físico. Nós vimos que a água na natureza se encontra em 3 estados: sólido, líquido e gasoso, e que dependendo das mudanças, das variações da temperatura e da pressão, eu tenho as mudanças, a passagem de um estado para outro. Nesse vídeo, nós falamos sobre o ciclo da água. Espero que vocês tenham gostado e até breve!